Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. A graça que cura, que salva a mente dos eleitos de Deus e nos liberta desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito corrupto. Querido, o tema da mensagem hoje é: o ladrão da cruz se arrependeu e aceitou Jesus? Interessante, né? Que ao longo de alguns meses eu tenho lido e escutado algumas pessoas falarem com relação a essa passagem. Só que essa passagem lida com entendimento é uma das passagens, no meu ponto de vista, que quebra o sistema religioso. Sabe, essa doutrina de homens que dizem que tem que aceitar Jesus, eles não leem com muita frequência essa passagem, porque essa passagem vai de encontro, vai contra tudo que é ensinado na EBD. Sabe, essas heresias de vamos ganhar almas para Jesus? Isso é uma heresia, isso é um engodo para enganar os filhos de Deus, baseado em Atos 2, quando Pedro pregou o evangelho da circuncisão aos eleitos, e a Bíblia diz que 3.000 almas agregaram-se. Queridos, eu tenho falado aqui nesse canal que existiam dois evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foram evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Leia na sua Bíblia Gálatas 2,7, onde Paulo diz que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão para dizer aos eleitos judeus que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias, era aquele que os profetas profetizaram. Pedro pregou essa palavra em Pentecoste e 3.000 judeus passaram a acreditar que Jesus Cristo era o Senhor. Até hoje, os judeus não acreditam, estão esperando o Messias até hoje. Deus não deu o entendimento a eles. Só que na época, quando Pedro pregou, 3.000 almas, 3.000 judeus entenderam que Jesus Cristo era o Messias. E essas 3.000 almas, 3.000 judeus, eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. Quando Jesus disse em Marcos 16,16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Que mundo? Mundo de Israel. Pregai o evangelho. Que evangelho? O da circuncisão. Porque até então Paulo não tinha sido levantado. Quem crê nesse evangelho será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Então os filhos de Deus estão sendo muito enganados com relação a isso. Eu até peço a você, até para evangelizar outras pessoas, que você consulte o playlist do meu canal. Quando você vai lá no playlist, você vê várias mensagens falando sobre salvação, falando sobre pecado, falando sobre dízimo, falando sobre inferno. São mensagens focadas em determinado assunto. Sabemos que salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente, nunca do espírito. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O espírito é eterno, ele sempre existiu. E o Senhor fez o espírito participar de carne e sangue, está lá em Hebreus 2,14. O corpo vira pó e o espírito retorna, volta para Deus, desta vez com um corpo glorioso igual ao dele, conforme Filipenses 3,21. Tem pessoas aí que acreditam que a salvação é da alma. Meu querido, não existe imortalidade da alma. Jesus disse em Mateus 10,28, corpo e alma para o inferno, para a sepultura. Inferno sempre foi sepultura. No Velho Testamento não tem o nome inferno, tem Sheol, Geena e Hades, que significam lugar dos mortos. Jesus, quando falou de inferno, ele se referia a um crematório que havia nos arredores de Jerusalém e que hoje esse crematório é um ponto turístico de Israel. Perceba também que da boca do apóstolo Paulo não sai o nome inferno. Se você vê alguma tradução que sai o nome inferno,
pode ler o contexto que Paulo está se referindo à sepultura, lugar dos mortos. Mas esse inferno e esse Satanás são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Salvação na Bíblia é salvação da mente. Antes do ano 70, o propósito era salvar os eleitos da grande tribulação. Todos os eleitos ali, os discípulos de Jesus, creram e dormiram antes do ano 70, morreram. O único que ficou, que creu e passou pela grande tribulação foi João, porque João foi uma testemunha de Jesus. Então a ressurreição foi no ano 70, a volta de Jesus foi no âmbito espiritual. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e o sangue dele foi derramado em favor de muitos e não de todos. E ele voltou como juiz de Israel. Em Apocalipse diz, chegou o juízo. Então as passagens de Mateus ao Apocalipse foram para aquela geração. Apocalipse 1:1, em breve vai acontecer. Apocalipse 1:11, escreve João para as 7 igrejas da Ásia Menor. Meu querido, o que nós temos a ver com Apocalipse? Então essa passagem aqui, esse tema aqui, o ladrão da cruz se arrependeu e aceitou Jesus. Não existe aceitar Jesus na Bíblia. Tem Efésios 1:4 que diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O Espírito que está em você, ele sempre existiu. Ele é eterno e o Senhor fez ele participar de carne e sangue no ventre de sua mãe. O corpo vira pó, volta para a terra e o Espírito volta para Deus. A alma é pó, é carne. A alma é a mente, é o psique, é a massa encefálica, é o tic-teco, são os 86 bilhões de neurônios que nós temos aí. Tudo isso, alma e corpo. Jesus disse em Mateus 10, 28, para o inferno, para a sepultura. E o espírito retorna, volta para Deus. Eclesiastes 12, 7 é mais um versículo que quebra o sistema religioso. Vamos dar uma lida aí nessa mensagem, porque essa passagem aí quebra também o sistema, dá entendimento aos filhos de Deus. Porque esse ladrão aí, ó, olha só o texto lá em Marcos, olha o que diz. Lucas, vamos ler Lucas, que fala mais claro. Lucas 23, 39 e 40 diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O ímpio disse, respondendo, porém, o outro, o eleito, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha o 41 e 42. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu e disse, em verdade te digo hoje. Tem uma vírgula aí, o cara botou aí, eis que te digo que hoje estarás. Não, eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Por que não foi nesse dia? Porque aquele bandido, todos os eleitos de Deus, eles dormiram. A ressurreição foi no ano 70. Então não é eis que te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não, eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Esse paraíso aí, essa ressurreição foi no ano 70. Agora, meu querido, olha só essa pergunta que eu faço. Onde tem nessa narrativa desse bandido ele se arrependendo ou aceitando Jesus? Você percebe que essa passagem, essa narração aqui, quebra o sistema religioso. Quando diz, vamos ganhar almas para Jesus. Eu tenho uma pregação que diz, mas quem não crê será condenado. Procure aí, tem essa mensagem que é bem esclarecedora, justamente baseado em Marcos, que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 16. Então, olha só, esse bandido, ele confessou o crime, ele confessou que era um bandido, em momento nenhum
esse bandido se arrependeu. Em momento nenhum ele aceitou Jesus. Ele não se batizou, ele não tomou essa Páscoa judaica que vocês chamam de Santa Ceia, que isso é uma heresia, isso é uma prática judaica. A graça é o ministério do Espírito, da fé, não é mais cerimonialismo, não é mais obra da carne, o Senhor é Espírito, não é mais rudimentos da lei. Então, em momento nenhum, esse homem se arrependeu, em momento nenhum ele confessou Jesus, ele simplesmente reconheceu os seus feitos, os seus delitos. Só isso, ele confessou que era um bandido, ele reconheceu, mas em momento nenhum ele se arrependeu. Em momento nenhum ele aceitou Jesus. É uma heresia do sistema aí dizer se arrependa dos pecados. Que pecado, abençoado, não existe mais pecado, estamos sendo enganados. Pecado era transgressão de lei, não existe mais lei. Eu tenho aí na playlist, eu acho que é 8 mensagens que falam sobre pecado, baseado em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram. Olha, o verbo está no passado, pecaram, o cara traz isso para o futuro. Paulo viveu o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Eles pregam Romanos 3:23. Agora não pregam Romanos 5:8, que Paulo diz quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Está lá em 1 João 3:4 que pecado era transgressão de lei. Não existe mais lei, Romanos 10:4. Então, todos pecaram, é uma heresia. Pecaram, o verbo está no passado. Entendeu? 1 João 1:8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. Eram 613 leis. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, da lei da Torá, que eram 365 leis dizendo você não pode fazer isso, você não pode, você não deve fazer isso. E 248 dizendo você deve, você deve, você deve. Se você somar 365 com 248, vai dar as 613 leis. Por isso que em 1 João 1:8, quando ele diz que aquele judeu que diz que não tem pecado, que diz que não transgride uma das 613 leis, é pecador. Mas o sistema traz isso para os dias de hoje e engana os filhos de Deus. Quem disse que ia tirar o pecado foi o próprio Deus. Zacarias 3:9. Removerei o pecado desta terra no único dia. Quando esse dia vai chegando, João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo fala de pecado, ele está se referindo ao pecado da carne. Isso aí, enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, a carne sempre tem tendência para errar o alvo. Mas não é mais pecado. O pecado era transgressão de lei. Então, meu querido, essa passagem aqui, ó, onde tem nessa narrativa o bandido se arrependendo ou aceitando Jesus? Não tem. Não existe isso. Esse bandido, ele sempre foi um eleito. Esse evento da cruz foi escancarado à prova das duas sementes que o sistema não prega. Se esse bandido tivesse morrido antes da cruz ou depois da cruz, não mudaria nada, porque o espírito que estava nele era eterno e o espírito dele ia voltou para Deus. Ele era um eleito, ele passou a vida dele toda matando, roubando e estuprando, e a carne dele colheu isso. É a lei da semeadura. Agora ele sempre foi um eleito. Ele passou a vida toda no crime, mas era um eleito, enquanto o outro era um ímpio, não tinha espírito. Daniel 12:7 diz que os ímpios continuam ímpios. Salmos 37:20 diz que os ímpios perecerão. Meu querido, fomos enganados. Perecer significa extinguir-se, morrer, deixar de existir. Mas o sistema religioso diz que perecer é sofrer e ser atormentado. É mentira! Os ímpios perecerão, virarão fumaça. Simplesmente vão deixar de existir. Perecer significa extinguir-se, morrer, deixar de existir. Está lá no Salmo 37:20. Perecerão, virarão fumaça. Mas o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso, que saibamos isso, porque essas palavras libertam os filhos de Deus,
desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Então, esse bandido da cruz, ele sempre foi um eleito. E o espírito dele voltou para Deus. Ele não se arrependeu dos seus delitos. Ele não aceitou Jesus. Ele sempre foi um eleito. Tá bom, meu querido? Então é importante que você consulte o playlist, porque ali tem mensagens só de salvação, só de pecado, só de dízimo, só de inferno, e vai ser importante também para que você possa evangelizar. Tá certo? É isso aí, meu querido. Eu agradeço, muito obrigado. Até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.